Olha, meu patrão, tá instalado aqui, tá vendo? Já tá finalizado, ó. Esse aqui, como você tá vendo aí, ó, é o T-Pros 2.0. Esse ar-condicionado é top. Você vai ver, você vai gostar bastante. Ele aqui, o controle dele é muito simples de mexer, tá vendo? Que tá bagunçado que eu cobri aqui por causa da persiana, mas eu já vou dar um talento. Aqui o controle dele é muito simples de mexer, tá vendo? Aqui a função liga e desliga. Aqui a função brisa, eu vou estar te explicando daqui a pouquinho. E aqui a função modo, tá vendo? Essa função modo é onde você vai acionar aqui para poder mexer aqui nas configurações do controle, beleza? Lembrando que para ele gelar mesmo, tem sempre que estar nessa função aqui, ó. Você mexer aqui, ele vai estar nessa função. Se você mexer aqui, ó, ele vai passar as funções. Eu vou mexer aqui para você ver, ó. Da função modo, tá vendo? Apertei aqui, ó, foi para a função umidade, onde ele vai tirar a umidade do ambiente. Sempre que ele estiver nessa função, quando você desligar o ar-condicionado, ele não vai desligar logo de primeira, ele vai aguardar, retirar toda a água do ar-condicionado, para ele tirar a umidade, para quando você ligar novamente, ele não tá com aquela função, com aquele mau cheirozinho de água acumulada há muito tempo. Isso na função umidade aqui. Você passando aqui novamente, apertando de novo aqui na função, você vai ter a função aquecer, na verdade aqui é a função ventilador. Nessa função ele não liga o compressor, só fica na função ventilador, beleza? Então ele também não sai dessa temperatura de 26. Passando aqui mais uma vez, aí sim ele entra na função aquecer, ele vai começar a esquentar o seu ambiente. Essa função aqui a gente usa mais naqueles locais frios, como Santa Catarina e por aí vai. Lembrando que ele vai até a temperatura de 30. Esse aqui vai até 31, tá vendo? Até a temperatura de 31. E passando aqui novamente, ó, a gente vai cair na função automática, onde o ar-condicionado controla a temperatura do ambiente através da temperatura do seu corpo. Então ele vai controlar sempre a temperatura ambiente. Geralmente ele vai manter entre 23 e 26. E aqui a função de gelar mesmo. Tudo isso na função modo aqui, ó. Chegou nessa função aqui, onde tem um cubozinho de gelo, ó. Você deixou aqui e você vai só escolher a temperatura que você quer. Temperatura ambiente para dormir entre 22 e 23, está perfeitamente. Lembrando que esse ar-condicionado aqui é 18 mil, então ele vai gelar muito para esse espaço aqui, ó. Então ele vai gelar bastante, tá vendo? Espaço bastante pequeno para o tamanho dele, mas o cliente optou por essa opção, então o cliente que manda. Aqui a função turbo, onde ele ainda pode dobrar a capacidade térmica dele. Por exemplo, ele está aqui 18, você utilizou a função turbo, ele vai chegar até como se ele fosse um ar-condicionado de 22 mil BTUs, beleza? E essa função potência é o seguinte: esse ar-condicionado ele pode trabalhar ele pode reduzir o compressor dele para 12 mil, para 9 mil e para 18 mil. Então aqui, se ele estiver na potência máxima, ele vai estar trabalhando na função de 18 mil. Se ele estiver na L3, tá vendo? A L3, ele trabalha na função de 6 amperes. Eu vou dar um toque aqui, ó, na função potência e vou te mostrar lá no visor para você ver o que isso significa, ó. Lembrando que eu estou mexendo aqui na função potência, ó. Eu vou dar um toque na função potência. Observe que lá apareceu 4 amperes, tá vendo? Esse 4 amperes quer dizer que o ar-condicionado está trabalhando como se fosse 12 mil. Ainda eu mexendo aqui na função potência, ele vai aparecer lá, ó, 3 amperes. Isso quer dizer que ele está trabalhando na função de um ar-condicionado de 9 mil. Se eu colocar aqui de novo, ó, no controle vai aparecer desligado. Então aqui também apareceu desligado. Ele está trabalhando numa função de 18 mil. Se eu colocar ele no L3... aqui no controle, ó, L3, lá ele aparece a função de 6 amperes, ou seja, o ar-condicionado está trabalhando com a pressão máxima de 18 mil BTUs, beleza? Isso é muito importante e é muito bom você dar uma lida no manual depois, porque se ele estiver trabalhando na função de 3 amperes, ele vai trabalhar como um ar-condicionado de 9 mil. Então, para esse local aqui, já fica pequeno, o ar-condicionado de 9 mil, beleza? Mas se ele estiver aqui, ó, eu vou colocar o dedo aqui na frente do controle, para ele não ficar mudando lá no ar-condicionado, eu vou mostrar aqui agora, selecionando a função potência, ó. Quando eu aperto na função potência, lá no controle aparece L3, tá vendo? L3 significa que o ar-condicionado está trabalhando na função máxima, beleza? Vou tocar aqui de novo na função potência, vocês vão ver que ele foi para L2. L2, lá no visor, aparece 4 amperes. O ar-condicionado trabalha como se fosse de 12 mil BTUs. Se eu continuar apertando aqui, ele vai para o L1. O L1 é 9 mil
BTUs. É como se tivesse lá, ele vai aparecer 2 amperes. E ele vai trabalhar com a função de 9.000 BTUs. Se eu apertar novamente, ele vai aparecer desligado. Desligado, o ar-condicionado é quem decide a pressão que ele vai trabalhar, beleza? 9.000, 12.000 ou 18.000. Isso aí vai depender do ambiente. O ar-condicionado faz isso sozinho, automaticamente. Eu vou deixar aqui, ó, no L3, porque eu sei que o cliente aqui é friento, é calorento, então ele vai preferir sempre na pressão máxima de 18.000 BTUs, beleza? Isso, pessoal, tô explicando isso por quê? Porque às vezes você compra um ar-condicionado de 18.000 BTUs, como é o caso desse. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem, ó. O ar-condicionado aqui é 18.000 BTUs, tá vendo aí, ó? Ó, tá vendo? É um T-Pros 2.0 da TCL, tá vendo? 18.000 BTUs. Então esse ar-condicionado aqui o cara botou em um quarto. Então para esse quarto aqui ele vai, como fala na linguagem popular, ele vai congelar esse ambiente, beleza? Mas o cliente quis assim e assim foi feito, beleza? 18.000 aqui dentro. Então eu tô passando essas informações que às vezes chega no dia seguinte, o ar-condicionado chega aqui e fala, pô, é 18.000, não tá dando conta de um quarto desse tamanho. Não tá dando conta porque ele está na função de um ar-condicionado de 9.000 BTUs, beleza? Voltando a falar aqui rapidinho para o vídeo não ficar muito longo, da função brisa. Essa função brisa, quando acionada, pessoal, olha o que acontece. Eu apertei aqui na função brisa, ó. Observe que isso aqui, ó, ele vai fechar, tá vendo? Ó? Ele fica fechadinho, beleza? O ar-condicionado, ele começa a trabalhar, porém o vento não vem mais até o cliente. Ele só vai climatizar o ambiente sem aquele vento vir direto para frente para cima do cliente. Isso é muito importante para aquelas pessoas que têm rinite, alérgica, essas coisas, que quando vê o ar-condicionado já começa a espirrar e tal. Isso é muito bom, beleza? Para ele voltar a funcionar novamente, eu aperto novamente aqui a função brisa e ele vai desligar. Ele desligando, ele vai ficar funcionando novamente. Lembrando, pessoal, que aqui no controle também ele aparece o símbolozinho, tá vendo? Ó? Isso quer dizer que as aletas estão fechadas. Se eu apertar aqui novamente brisa, ó, quer dizer que a aleta vai abrir. Observe que sumiu aqui, ó, e cá ele vai abrir normalmente, beleza? Mais uma vez, volto a dizer, vamos dar uma lida no manual, que isso é muito importante. Aqui vocês estão vendo que a função está automática, ó. Para eu desligar, eu aperto aqui no meio, ou para eu aumentar. Eu vou deixar ele aqui na função máxima, tá vendo? Que é de 5 velocidade. Vou deixar aqui na função de 5 velocidade, ele vai ficar na função máxima. Essa luz, pessoal, quer dizer que o visor está ligado. Se ele for dormir e quiser desligar o visor, só é eu apertar aqui, ó, na função display. Apertei na função display, eu aperto e seguro por 3 segundos. Eu apertei e segurei por 3 segundos, ele apaga. Se eu só der um toque, ele não vai mexer no visor, ele entra no modo economia. Isso significa que o ar-condicionado vai ficar sempre no 23, beleza? Então vou deixar aqui, ó, no 20 e vou mais uma vez dar uma função aqui, ó, no toque displays e pressionar por 3 segundos e ele vai apagar o visor ou acender o visor. Lembrando que agora eu vou pressionar por 3 segundos, olha lá, e ele apagou o visor. Se eu pressionar de novo, ele vai acender o visor, beleza? Então é isso. Aqui é o time, na hora de dormir, você pressiona aqui, ele acende. Aqui é o swing para ficar com essa aleta, ó, subindo e descendo, como ela tá aqui, tá vendo? Subindo e descendo, essa aletazinha aqui, ó, beleza? Isso aqui a gente aperta no swing. E esse outro aqui é o swing, o segundo swing, que é para essas aletazinhas daqui de dentro ficarem girando para um lado e para o outro, beleza? Então vamos fazer na prática para a gente ver, ó. Apertei o primeiro swing, ele vai ficar subindo e descendo. Observe lá, tá vendo? Agora eu vou apertar o segundo swing e aí lá dentro ele vai ficar trabalhando. Espera aí que eu mexi aqui 2 vezes, tá vendo? Esse aqui, ó, tá subindo e descendo. Esse aqui, olha lá, ele vai ficar, vou ficar parado aqui com o celular, você vai ver, ele vai subir, descer, depois ele vai subir. E eu acionando o outro, o de dentro também vai ficar se movimentando, beleza? Olha lá, os dois se movimentando ao mesmo tempo, beleza? Um movimentando de dentro para fora e o outro de baixo para cima. Perfeito? Então é isso. O controle tem poucas funções, não tem muitas funções no controle, mas tudo que é preciso está aqui no controle remoto, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, assim como vocês também espero que vocês tenham gostado dessa instalação. E agora eu vou aproveitar e vou ali curtir um pouquinho do mar. Olha lá que delícia. Olha que delícia. Só alegria, tá vendo? Agora eu vou aproveitar que eu já finalizei aqui e vou lá dar um mergulho naquela belezura de praia, beleza? Um abraço e até o próximo, se assim Deus permitir.